Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que os amorosos amigos espirituais da nossa casa continue nos amparando neste singelo trabalho e também nos fortaleçam para vencermos os desafios do dia a dia. Reforço o convite, vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje eu quero falar com vocês sobre a parábola do joio, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. E Jesus propôs aos seus discípulos outra parábola, quando nos diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo começou a crescer e a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Diz o Senhor: deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Trata-se de mais uma parábola registrada por Mateus, também conhecida como a parábola do trigo e do joio. Não resta dúvida de que a boa semente indica sempre os ensinamentos do Mestre Jesus, por ele trazidos ao nosso planeta Terra. O escritor espírita Rodolfo Caligares registra os conceitos espíritas dos símbolos que aparecem nesta parábola facilmente percebidos, quando ele nos diz: o campo somos nós, a humanidade. O semeador é Jesus. A semente de trigo é o Evangelho. A erva má, as interpretações capciosas de seus textos. E o inimigo são aqueles que têm lançado de permeio com a lídima doutrina cristã. É natural que, se não temos a consciência da necessidade de semear o bem, nós devemos empreender esforços maiores para que essa semente germine e se transforme em alimento espiritual, que nutre o indivíduo, que aqui é representado pelo trigo. Este, porém, por injunções divinas, deve conviver com a erva daninha ou o joio, pelo menos até um determinado momento. E o aprendiz atento percebe então que nesta vivência próxima do bem e do mal, o mal pode apresentar muitas facetas, mascarando muitas vezes as ações do bem. E através do estudo a respeito do assunto, a inteligência se aprimora e, com a persistência das ações no campo do bem, a moralidade vai sendo desenvolvida. E qual é a explicação desta parábola do joio? Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. E os discípulos chegaram até ele pedindo explicações, dizendo: Mestre, explica-nos a parábola do joio no campo. Ao qual Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E diz Jesus: da mesma forma,
que se junta o joio e se queima no fogo, assim será o fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Vejamos, irmãos, que as explicações do Cristo em relação à parábola que ele acabara de ensinar aos seus discípulos merecem algumas ponderações na visão espírita. O semeador, por exemplo, não há dúvidas quem seja ele. É o próprio Mestre Nazareno, assim confirmado por ele, quando ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo a ser semeado indica a humanidade terrestre. O campo é o vasto mundo que nos acolhe. Efetivamente, a vida é comparável ao trato do solo que nos é concedido cultivar. Temos que nos erguer a cada dia e trabalhar no campo de serviço do bem. Essa é a nossa destinação. A sementeira é empreitada, é o trabalho, é o dever a cumprir, é o compromisso que nos incumbe. O terreno é o próximo que vai nos propiciar a colheita. A boa semente são as lições imortais do Evangelho. Contudo, Jesus indica que podem representar os homens de bem, os espíritos puros, quando ele nos fala que a boa semente são os filhos do reino. Enfim, são os espíritos efetivamente evangelizados. E o joio, ou a má semente, são todas as ações negativas, tudo o que é alimentado pelo mal. Quando Jesus diz que o joio são os filhos do maligno. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância terrestre no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. O inimigo que semeou indica os espíritos atrasados e maldosos, os que plantam as desarmonias no mundo, representados no simbolismo, entre aspas, do diabo, que consta neste versículo. A colheita indica necessariamente os resultados encontrados ao final do ciclo evolutivo, mundos regenerados, felizes ou divinos. Os ceifadores são os espíritos mais esclarecidos moral e intelectualmente, que têm a incumbência de separar o mal do bem e dar destinação final a cada um. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. A separação do joio e do trigo, no final de determinado ciclo evolutivo, não cessação plena do mundo, ocorrerá uma ascensão espiritual, caracterizada pela maior ou menor separação do mal e do bem. Nos mundos divinos, o bem reina absoluto. Nos mundos felizes, o bem predomina, mas ainda há o mal. Nos mundos de regeneração, o mal está em equilíbrio, como o bem. E nos mundos de expiação, como o nosso, o mal ainda predomina. E o professor Eliseu Rigonati nos apresenta algumas importantes considerações, dizendo-nos que esta parábola explica por que na terra o mal existe ao lado do bem. Depois de sua formação, a terra continuou a receber uma sequência de espíritos. Precisamos lembrar que o nosso mundo, por ainda fazer parte de mundo de expiações, provas e expiações, segue o seu rumo no processo de transformação para mundos de regeneração. Nos avaliemos. O que temos plantado? Trigo ou joio? E tudo aquilo que plantamos, temos a responsabilidade direta por aquilo que plantamos. A lei de liberdade aí está. O Pai nos permite, pela nossa livre escolha, do fazer ou deixar de fazer, do escolher a opção A ou a opção B. Mas o Pai também
a partir da liberdade que nos dá de fazermos as escolhas, nos enviará as consequências de todas as escolhas que fizermos. Que possamos, diante dos desafios do mundo moderno, diante dos momentos de aflição, de dificuldade, vamos sempre manter a mente serena, buscar o coração tranquilo, buscar a harmonização do nosso pensamento com as energias da vida, com as energias do bem, com as vibrações mais positivas da humanidade. Porque assim atrairemos para junto de nós os amigos espirituais. Porque assim estaremos sim semeando o trigo que saciará a grande fome nossa e a grande fome da humanidade. As escolhas são nossas. Tudo está e passa pelas nossas mãos. Estas são as nossas reflexões para estes nossos momentos de agora. Se essa mensagem faz sentido para você, se essa mensagem trouxe algum esclarecimento, reavivou a lembrança do Evangelho do Mestre, que tal compartilhar com aqueles que você julga serem necessárias estas palavras, ouvir esta mensagem? Fique à vontade, compartilhe, divulgue. Assim, nós estaremos multiplicando a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Que nós possamos estar juntos na próxima semana. Deixo um fraterno abraço em todos, muita paz, continuem se cuidando e até o nosso próximo encontro.